Oi, gente, tudo bem? Continuando com a segunda parte da aula, que é sobre o metabolismo do glicogênio, que consiste na glicogenólise e na glicogênese. Sendo a glicogenólise a quebra do glicogênio e a glicogênese a formação do mesmo. E quais são as fontes de glicose para o sangue? Então, nas primeiras 4 horas, tem a fase da glicose exógena, né, que ela é adquirida através do consumo dos carboidratos, que são absorvidos e digeridos no trato gastrointestinal. Depois começa a ter a glicogenólise, né, a quebra do glicogênio, nas primeiras 28 horas. Enquanto vai quebrando o glicogênio, vai tendo um aumento da gliconeogênese, que é a formação da glicose a partir dos precursores não glicídicos. E o que é o glicogênio? Então, é a forma de armazenamento de açúcares nas células dos animais. É uma molécula ramificada, como é possível perceber nessa imagem, né? Onde tem as ramificações através da ligação alfa 6 e a formação delas estruturais na forma da ligação glicosídica alfa 4. Então, a função vai ser armazenar a glicose, fica localizado no fígado e no músculo, sendo o fígado usado para manter a homeostase, a normoglicemia, e o músculo utiliza para o consumo próprio, quando tem esforço vigoroso. E por que existe o glicogênio? Então, ele existe porque se a glicose fosse guardada de maneira livre dentro da célula, teria um desbalanço e um potencial osmótico muito grande, ou seja, a concentração de glicose dentro da célula seria maior do que aquela presente na via sanguínea. Enquanto isso acontece através da osmose, não teria controle, né, dessa liberação da glicose. O que acontece no nosso corpo. Por quê? Porque tem a formação do glicogênio. Ele está presente nas células hepáticas, né? E a diminuição da glicose na corrente sanguínea já faz com que o glicogênio seja decomposto e se converta em glicose, né? E da mesma forma, quando tem a fonte exógena, né? A glicose ela passa a ser armazenada na forma do glicogênio. Na célula muscular, ela é utilizada principalmente com a realização do trabalho muscular e também em situações de estresse. Então, agora vamos para a parte da glicogenólise. Então, a partir do glicogênio, já presente no hepatócito ou na célula muscular, tem a ação da glicogênio fosforilase, que ela vai fazer o quê? Ela vai pegar um fosfato inorgânico e colocar na glicose, liberando essa glicose do glicogênio. Então, acaba virando o glicogênio alfa-1,4-glicosil N-1. E isso ocorre através da fosforólise. A glicose 1-fosfato, que foi liberada, sofre a ação da fosfoglicomutase, onde muda o grupamento fosfato do carbono 1 para o carbono 6. E a glicose 6-fosfatase, lembra, ase é sempre quebra, né? Fosfato é quebra do fosfato. Então, tira esse fosfato do carbono 6 da glicose, liberando, por fim, a própria glicose. E quando tem a ligação alfa 6, que é quando tem a ramificação, sofre a ação da enzima desramificadora para liberar essa glicose. E libera direto, não precisa fosforilar a glicose. Então, aqui é um desenho esquemático sobre. Aqui é o glicogênio, né? Tem a ação da glicogênio fosforilase, utiliza um piridoxal-fosfato e libera a glicose 1-fosfato, encurtando o resíduo do glicogênio. É importante também falar que a fosforilase ela não vai conseguir agir quando a extremidade está a distância igual ou menor a 4 resíduos do ponto de ramificação, porque a partir desse momento, quem tem que atuar é a enzima desramificadora. Então, aqui, ó, como que funciona a fosfoglicomutase? Essa enzima ela é ligada a uma serina, que por sua vez é ligada a um grupamento fosfato. Esse grupamento fosfato é transferido
para a glicose, já a glicose 1-fosfato, vira glicose 1,6-bifosfato. E a mesma enzima, ela acaba pegando a glicose, o fosfato que estava no carbono 1 dessa glicose e retornando a fosfoglicomutase normal. E por fim, liberando uma glicose 6-fosfato. Então, como acontece a quebra nas regiões próximas das ramificações? É através da enzima desramificadora, onde a partir dos 4 últimas glicoses, ela começa a agir, ou seja, a primeira etapa dela vai ser quebrar a ligação alfa 1,4, a última. Colocar esses 3 resíduos em outra ramificação maior, né? E deixando apenas a alfa 1,6. E depois tem a atividade da glicosidase, que vai liberar essa glicose diretamente. Agora, como é formado o glicogênio? É através da glicogênese. O que acontece? Tem a glicose no sangue que entrou na célula. Essa glicose ela vai precisar de um grafamento fosfato e esse grafamento fosfato vai vindo ATP liberando um ADP. Quem faz isso é a própria hexoquinase. Essa glicose 6-fosfato passa também pela fosfoglicomutase, como a gente já conversou sobre ela, formando a glicose 1-fosfato. Depois disso, ela precisa virar UDP-glicose. Como que isso funciona? A célula ela pega um UTP, que é a uridina trifosfato, quebra essa ligação fosfodiéster, liberando um pirofosfato inorgânico. Só que aí esse UDP ele se liga à glicose e isso acontece através da enzima UDP açúcar pirofosforilase. E agora para poder colocar essa UDP-glicose no glicogênio, precisa da glicogênio sintetase, que vai apenas retirar o UDP e colocar no glicogênio. Aqui é um esqueminha que explica melhor, né? Que é a extremidade do glicogênio, a UDP-glicose, que é a glicose ativada, perde o UDP e se liga através da glicogênio sintase no glicogênio presente nas células, né? Agora, com relação à ramificação. Tem uma cadeia, ele vai pegar os 4 últimos resíduos, quebrar a ligação glicosídica e montar a alfa 1,6. E isso é muito importante para a célula, por quê? Porque vai aumentar a solubilidade, vai ser capaz de guardar mais glicose nessa célula e vai ter um aumento no número de extremidades, que são sítios tanto para a fosforilase como para a sintase. E isso acaba acelerando o processo da formação e da própria quebra do glicogênio. Agora sobre o início, né? Porque sempre a gente estava falando, era sempre sobre um glicogênio já formado, ou com mais de 8 resíduos. Agora, como que é feito o início desse glicogênio? Então, ele é feito através da glicogenina, que é uma enzima ligada, uma enzima ligada a uma tirosina, e ela precisa de um próton, né? O glicogênio. E quem faz isso é justamente essa enzima e catalisa a montagem das novas cadeias. Então, começa tudo com a glicogenina se liga no UDP-glicose, a glicosiltransferase faz perder o UDP, e depois a glicosiltransferase faz isso mais 6 vezes, até, como aqui é possível perceber, preencher a glicogenina, ó. Então, e isso é formado até crescer os 8 resíduos. Aqui, depois que deu os 8 resíduos, vai adicionando glicose uma por uma até depois da formação desse complexo do glicogênio sintase, né, que é a glicogenina e a glicogênio sintase, né? Depois tem a dissociação das duas enzimas e começa a ter a ação da glicogênio sintase, continua, né?
e também da enzima ramificadora. E depois desacopla e vira uma molécula de glicogênio. Agora sobre o balanço energético. Então, utiliza uma glicose 6-fosfato, um ATP, um glicogênio já pré-existente, a água. E vai gerar um glicogênio mais um ADP, ou seja, tem gasto energético, e dois fosfatos inorgânicos. Então, para cada molécula de glicose guardada, tem um consumo energético de 1 ATP. Essas são as referências e qualquer dúvida é só mandar mensagem para mim ou para a Júlia, tá?